E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito legal também. Eu acho que a gente está entrando numa parte bem legal aqui agora, que é a parte de pré-processamento. Nas últimas aulas a gente viu como analisar aqui, importar a base de dados, fazer análise exploratória dos dados utilizando alguns tipos de gráficos. A gente também ali partiu para ver a parte de como que a gente separa a variável em variável target de variáveis descritivas. E agora a gente vai dar uma olhada aqui como que a gente faz a escalonização dos dados, tá? Quando a gente fala aqui de escalonização, a gente tem dois tipos principais, que é o Standard Scalar e o Minimax Scalar, tá? Então a gente vai falar do primeiro aqui, que é o Standard Scalar. A gente vai introduzir esse conceito aqui com ele, tá? E essa é uma parte muito importante aqui do pré-processamento, tá? É sempre importante de fazer. Às vezes a gente testa só com os dados normais, a gente depende de cada modelo, mas é importante a gente saber que existe isso e que a gente precisa fazer isso, tá? Bom, aqui a gente vai passar por todas as partes para chegar no Standard Scalar para falar o que é necessário antes de a gente rodar, tá? Mas vamos lá. Eu peguei uma definição aqui do Google, tá? O que é o Standard Scalar? O Standard Scalar ele padroniza as features removendo a média e a escala a variância a uma unidade. Isso significa que para cada feature a média seria zero e o desvio padrão seria 1. Desta forma, as features são padronizadas, tornando-as mais manejáveis para os nossos modelos. Pode parecer meio confuso, tá? Mas quando a gente for passando aqui pelo vídeo, aqui por todo o estudo aqui, que é toda a explicação que a gente vai fazer, vai ficar mais fácil de entender, tá? Bom, aqui eu peguei ó, só que a fórmula. Não quero entrar muito na fórmula matemática aqui, não quero entrar muito em matemática, mas aqui na parte teórica do que é e como que a gente faz para executar isso, tá? Aqui provavelmente mais para frente, quando a gente já estiver rodando alguns modelos de machine learning, eu posso voltar um pouco mais atrás e falar sobre a parte matemática ou lançar apenas um curso aqui, claro, gratuito aqui no YouTube, só da parte matemática, mas aqui vai ser uma parte mais teórica e mais de implementação, tá? Passando aqui rapidamente pela fórmula, tá? Aqui seria o dado, é igual, aqui é o valor do dado, né? Aqui é o valor que é final. O que é? Como que é feita essa fórmula aqui do Standard Scalar, tá? Aqui ele vai pegar o dado, vai subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, tá? Daquela coluna. Então ele vai pegar o dado, subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, tá? Aqui mais pra frente a gente vai entender por que ele faz isso e como que vai ficar, tá? Bom, aqui eu vou importar as bibliotecas. O que eu vou importar aqui? Eu vou importar o Pandas, tá? Como o PD aqui normal. Aqui para utilizar o Standard Scalar, a gente precisa importar essa biblioteca que é aqui do sklearn.preprocess, tá? Então a gente vai importar aqui from sklearn.preprocess, e a gente vai importar o Standard Scalar aqui, que é a função que a gente vai utilizar aqui, tá? Aqui eu vou utilizar o matplotlib, também importar aí o Seaborn para a gente fazer alguns gráficos aqui para dar uma olhada normal que a gente sempre importa, tá? Eu vou executar aqui. A gente vai utilizar essa base Customer Churn que a gente já está utilizando nas aulas, tá? A gente vai utilizar ela aqui novamente. Dando uma olhada aqui nessa base, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas colunas como Roll Number, Customer ID, sobrenome, Credit Score, aqui da onde que a pessoa é, o sexo, a idade. Aqui, quando a gente fala de objetivo de Machine Learning, seria saber se o cliente aqui ele vai deixar de ser um cliente ou não. E aqui a gente tem as variáveis descritivas e essa é a nossa variável Target, tá? Eu vou dar uma variável describe aqui, tá? Para a gente dar uma olhada nesses dados e aqui a gente já começa a introduzir aqui o conceito de Standard Scalar, tá? Bom, a gente sabe que todos os modelos de Machine Learning aqui, quando a gente vai executar, ele roda modelos matemáticos. Então, sempre são feitos cálculos ali em cima dos dados que a gente tem aqui, né? E o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui nos dados primeiro. A gente vê que a gente tem aqui nosso desvio padrão, normal, né? 2.888. Aqui a gente tem alguns dados que eles são, por exemplo, aqui é 2 e aqui 2.888. A gente vê aqui nossos dados aqui, por exemplo, a idade mínima, age é 18, máxima 92. Quando a gente olha para o balance aqui o mínimo é 0 e o máximo é 250.898. Então, o que a gente pode ver? Vamos supor aqui, vamos fazer essa comparação da variável idade e a variável balance aqui. A gente vê que o máximo aqui na idade é 92 e aqui é 250.898 quando a gente fala no balance, 250 mil, né? Então a gente vê que essa base, a gente tem alguns dados aqui que eles são muito distorcidos. Pensa que quando a gente for fazer um modelo de machine learning aqui, modelos matemáticos, ele pode colocar muito mais importância nessa variável balance aqui, por esse número ser muito maior do que nesse número da idade, por ele ser um número menor, sendo que às vezes isso não é a realidade, tá? Aqui apenas por ele ter uma escala muito maior, a gente vê que esse número é muito maior do que o outro, ele pode supor que esse dado aqui ele é mais importante do que esse, sendo que na verdade às vezes ele nem é, mas só pela
pela numeração dele ser muito grande, tá? Então a gente vê que a gente tem outras variáveis aqui, por exemplo, aqui no number of products, aqui o máximo é 4. Quando a gente olha o salário aqui, essa variável é muito grande, tá? Então o que que a padronização faz? Ela tenta corrigir esse erro colocando todos os dados na mesma escala, para que a gente não tenha uma grande variação entre um dado e o outro. Aqui, óbvio que ele vai manter a sua singularidade, só que ele tenta deixar esses dados um pouco mais padronizados para que a gente consiga rodar os modelos de machine learning e um não seja mais importante para o outro só por causa da sua grande variação de número. Um número muito grande tem mais importância do que um número menor ali, quando, por exemplo, é uma variável categórica, tá? Aqui a gente vai remover os dados que não são importantes, tá? Lembrando que sempre que a gente for rodar aqui o modelo de standard scala, a gente precisa fazer toda essa parte de pré-processamento antes. Aqui eu não estou fazendo a parte na área de dados, porque não é o objetivo aqui da aula de fazer o estudo completo dessa base de dados, mas apenas mostrar aqui como que a gente faz para padronizar os dados, tá? Aqui a gente vai retirar essas variáveis que a gente não vai utilizar aqui. Se a gente fosse fazer um modelo, por exemplo, aqui roll number, customer ID e surname, a gente não utilizaria provavelmente, tá? Então eu vou retirar essas variáveis. Aqui eu dei um df igual a um def.drop, então estou tirando essas colunas aqui utilizando essa função drop, tá? Quando a gente dá um ponto head aqui nessa base de dados, a gente vê que a gente eliminou esses dados, tá? Então a gente não tem mais. Aqui eu vou fazer um gráfico para a gente dar uma olhada aqui, fazendo um box plot de toda a nossa base de dados aqui, de todas as colunas, tá? E o que que a gente vê? A gente vê que aqui a gente tem as variáveis que elas são muito pequenas, tá vendo? Que são 0, 0, a gente nem consegue ver o box plot delas. E aqui essa balance estimate salary, elas estão numa escala muito maior, porque é claro que aqui a gente tá falando de dinheiro, não dá pra gente comparar dinheiro. Dinheiro pode ir até infinito e a idade aqui não, né? E a mesma coisa aqui, salário estimado. Então a gente vê que esses dados, eles estão em uma escala diferente. Enquanto o balance, ele pode ir até infinito, a idade ali ela tem um limite. Então a gente sabe que aqui a escala dele está diferente e aí pode ocorrer aquele problema que eu falei antes, de um modelo de machine learning ver que esse dado ele é muito maior e botar uma importância muito grande nele do que comparando com as outras variáveis e às vezes isso nem é verdade, tá? Então a gente vê que isso é um problema e isso é o que a padronização aqui, tanto o Standard Scalar que a gente está vendo nessa aula e o Minimax Scalar que a gente vai ver na próxima aula resolve, tá? Bom, aqui eu vou utilizar o Label Encoder, como a gente viu aqui, deixa eu até colocar def.head. Tudo que a gente está passando aqui a gente já viu, tá nas últimas aulas, então caso você não esteja entendendo aqui, tudo que ali a parte de a gente retirar aquelas variáveis, aqui o boxplot, essa parte do Label Encoder, a gente já viu isso nas últimas aulas, então caso você não esteja entendendo, é bom você dar uma olhada, tá? Isso aqui é tudo um complemento do que a gente está passando desde o começo até o final aqui. Utilizando aqui o def.head, a gente vê que a gente tem algumas variáveis aqui categóricas, tá? Como a gente quer transformar, a gente vai fazer aquele cálculo de subtrair pela média, de dividir pelo desvio padrão, todos os dados eles precisam ser numéricos, tá? E aqui a gente está vendo que a gente tem algumas variáveis categóricas aqui que elas não estão transformadas. Então a gente precisa transformar essas variáveis categóricas em valores numéricos aqui para que a gente consiga fazer essa padronização, tá? Aqui eu vou utilizar o Label Encoder normal, aqui eu já deixei o código pronto, vou executar. Quando a gente dá um ponto head aqui, a gente tem aqui, a gente vê que esses dados estão tratados, a gente não tem mais nenhuma variável aqui como string, apenas variáveis numéricas, então a gente já conseguiu fazer toda essa parte de tratamento dos dados, tá? Agora a gente vai separar aqui em variável target e variável categórica, tá? Para a gente separar aqui o que é a variável target e quais são as variáveis descritivas que levam até aquele resultado. Eu vou tirar aqui a variável excited, que é a nossa variável target, dar um x.values, aqui separar a variável target no y. Dando uma olhada aqui, a gente viu que a gente já separou o x do y, devo dar um x.0 aqui, normal, beleza. E aqui eu vou pegar o y, beleza. Agora a gente tem aqui separado, tá, todos esses dados. Aqui, só para a gente dar uma olhada, aplicando a normalização, tá? Para a gente relembrar aqui como que é feito o cálculo. Aqui é o valor que a gente vai receber, ele é igual, aqui é o nosso valor, menos subtraindo aqui a média e dividindo pelo desvio padrão, tá? Aqui eu vou colocar um box plot novamente para a gente ver. Aqui a gente sabe que agora a gente tem todas aquelas colunas que elas são aqui... Elas são numéricas, a gente transforma tudo para numérico, então aqui agora a gente tem essa visualização de todas as variáveis até as variáveis categóricas, e a gente vê que aqui, esses blockplots aqui, a gente tem essa grande diferença aqui de escala entre eles, tá? Então agora a gente vai utilizar o Standard Scalar para a gente conseguir fazer aqui essa padronização, tá? E como que a gente faz esse Standard Scalar? Ele é bem simples aqui, o código ele é bem simples, tá? Ele faz todo esse cálculo de todos os dados automaticamente, então a gente não precisa se preocupar, é bom a gente saber como que é feito o cálculo, o que um difere do outro, mas aqui ele faz o cálculo
automaticamente, tá? Aqui a gente vai definir essa variável scalar, ele vai receber o standard scalar que a gente já importou lá em cima, então aqui eu estou recebendo esse standard scalar, e aqui eu estou criando uma nova variável x, underline standard, é igual scalar.fit transform, aqui esse scalar é o que eu recebi aqui, o standard scalar, tá? Ponto, eu estou utilizando a função aqui fit, underline transform, abri e fechei parênteses, e coloquei o x que a gente definiu aqui, que é só as variáveis descritivas, tá? Aqui na variável target a gente não precisa fazer essa alteração, tá? Só nas variáveis descritivas a gente precisa padronizar. Aí aqui eu padronizei. Aqui a gente não precisa padronizar a variável target, porque ela é uma variável categórica, então não faz sentido a gente fazer isso, tá? Então aqui a gente fez esse... aqui eu tô... Só recapitular aqui, tá? Para ver para realmente ficar bem entendível isso. Eu estou criando essa variável scalar, ele recebe aqui o standard scalar que a gente importou lá em cima. E aqui eu estou criando outra variável x underline standard é igual scalar ponto, scalar que a gente definiu aqui, ponto fit underline transform, abrir parênteses e estou colocando aqui o x que é só as variáveis categóricas, nas variáveis descritivas que a gente definiu ali atrás, tá? A gente executou aqui normal, ele rodou. Quando a gente roda o x standard, é isso que ele retorna pra gente, tá? Aqui eu vou até colocar o x e o x, ó, a diferença que a gente tem, a diferença de escalas. Aí, quando a gente olha aqui, lembrando uma coisa muito importante, tá, que eu até esqueci de falar antes, o standard scalar, ele pode ter valores negativos aqui e pode ir até valores positivos normais, só que o minimax scalar, ele fica no range de 0 e 1. O standard scalar não, tá? Então tem essa pequena diferença entre os dois. Quando a gente compara aqui o x0 e o x underline standard, que é a mesma coisa só que padronizado, a gente vê que aqui esses dados, por exemplo, aqui tem 6, aqui a gente consegue ver que eles estão muito mais próximos entre eles, tá? Então a gente fez uma padronização e deixou eles ali mais próximos entre eles, ali como a gente fez todo aquele cálculo ali de subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, eles ficam muito mais padronizados, tá? Diferente aqui de quando a gente vê os dados brutos que é aqui só das variáveis descritivas que a gente tinha antes. Eu vou rodar aqui o gráfico para a gente dar uma olhada. Olha a diferença aqui, esse gráfico que a gente está utilizando aqui com o x underline standard, tá? Que já é as variáveis padronizadas. Olha a diferença que a gente tinha aqui, que a gente não conseguia ver os outros dados. A gente vê que aqui as variáveis aqui, ó, salário e balance, provavelmente, não sei se as duas exatas, qual que é cada. Só que a gente vê que aqui a diferença de escala que a gente tinha entre elas, e agora depois de aplicar o standard scalar aqui, que a gente tem uma escala os dados eles estão muito mais próximos entre si. A gente não tem uma diferença muito grande. Aqui, ó, a 5 e a 9 que era, tá vendo como ele padronizou e eles estão muito mais próximos dos outros dados? Então aqui quando a gente for rodar os modelos de machine learning, a gente consegue ver que eles estão na mesma escala e a gente não vai ter aquele problema de ele achar que uma variável é muito mais importante do que a outra, porque ela está numa escala muito maior do que outra variável. Então a gente tratou isso, colocou todos os dados aqui na mesma escala. A gente vê que aqui a gente tem dados até de -3 até 5, mas eles estão numa escala muito parecida ali e a gente não tem mais esse problema de dimensão e escalonamento, tá? Aqui eu vou transformar aqui o def underline standard, estou criando um novo data frame, estou pegando igual pd.dataframe, estou pegando aqui esse x underline standard, que é a lista ali que a gente tem dos dados normalizados. Eu vou dar só um describe aqui para a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu dar o describe aqui, deixa eu dar um df.describe para a gente comparar com o nosso base normal, tá? Vamos lá, beleza. A gente consegue ver que aqui o nosso desvio padrão ele está todo em 1, então ele sempre fica com esse desvio padrão 1. Então a gente viu que esses dados eles estão ali perto do desvio padrão 1, que é o que o cálculo faz. E aqui a gente vê que, ó, o máximo, os nossos dados eles estão muito perto dentre eles. Eles estão aqui normalizados. Eles estão padronizados, eles estão numa escala muito mais semelhante do que quando a gente olha aqui. A gente vê que aqui, ó, quando a gente olha o desvio padrão aqui em cima da nossa base de dados normal, aqui 96, 0.8, 10, 62.397. Aqui quando a gente olha o máximo e o mínimo, a gente vê que a gente tem uma distorção muito grande entre esses valores e após a gente fazer a normalização aqui com o Standard Scalar, esses dados eles estão muito mais próximos, eles estão numa escala muito mais semelhante aqui para a gente conseguir rodar os nossos modelos de Machine Learning, tá? Uma coisa que a gente vai olhar aqui quando a gente for passar aqui para os modelos de Machine Learning, mas é bom já falar nesse vídeo, é que alguns modelos, tá? Não muitos, não são todos, mas alguns modelos eles já têm essa parte de normalização inclusa dentro deles. Eu sempre faço
Eu não deixo para deixar o modelo fazer automaticamente, mas sempre que alguns modelos como Decision Tree, etc., ele já tem essa parte de normalização, ele já vê que os dados estão, antes de ele fazer todo o cálculo ali do modelo em si, ele já faz essa normalização para a gente, aqui o Standard Scalar, né, aqui ele está fazendo essa, eu falo uma normalização, mas é a padronização aqui para a gente deixar esses dados na mesma escala, tá? Bom, eu espero que tenha dado para entender, tá? Esse é um conceito muito importante aqui. A gente vai utilizar isso bastante. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Caso você queira me mandar uma mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um joinha, se inscreve, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.